Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro Vox, da Christina Dolcher. Vamos lá? Bom, gente, Vox é um lançamento deste ano da Editora Arqueiro, no ano de 2018. E é um livro que veio com uma proposta incrível, de uma distopia incrível, onde nós estávamos em um momento de política tenso. Então, assim, quem leu naquele momento a nossa política ali na época de votações, acho que teve algumas ideias do que poderia acontecer com a gente, dependendo de quem ganhasse como presidente, enfim, né? Eu acho que eu li depois, mas eu ainda consegui meio que interligar histórias e ter minhas noções do que poderia acontecer ou não no futuro próximo, mas enfim, não veio ao caso. Vou contar pra vocês então do que se trata a história de Vox, que é um livro que, antes de você começar a assistir esse vídeo, eu já indico pra você de olhos fechados, porque é um livro incrível. Bom, gente, aqui então nós vamos conhecer a história da Jean. A Jean, ela está vivendo em um período ali nos Estados Unidos. O livro todo vai acontecer somente dentro dos Estados Unidos, tá, gente? Esse regime político aplicado, onde as mulheres só podem falar 100 palavras por dia, é aplicado somente nos Estados Unidos, tá? E a Jean, então, está ali vivendo os seus dias difíceis nos Estados Unidos. A gente vai ter aqui narrativa de presente e passado, então a gente vai saber como era o passado dela e como está sendo o presente, né, com toda essa reviravolta que aconteceu. Mudou o presidente e acontece que ele implicou leis ali que são um pouco complicadas de lidar, principalmente as mulheres, porque as mulheres literalmente perderam a sua voz. Não somente a sua voz da boca, mas a sua voz como pessoa, a sua voz como pessoa dentro dos Estados Unidos, né, como pessoa própria, enfim. Aqui então a Jean, ela é neurolinguista, ela era uma pessoa muito estudiosa, ela era uma professora, ela era uma pesquisadora, enfim, ela era uma das melhores neurolinguistas dos Estados Unidos e ela estava fazendo alguns estudos ali antes disso tudo acontecer, até que isso tudo veio à tona. Então, assim, a partir do momento que esse regime político entrou nos Estados Unidos, as mulheres não poderiam mais trabalhar, as mulheres não poderiam mais falar, as mulheres não poderiam mais fazer nada de útil, além de ficar dentro de casa cuidando dos filhos somente com as 100 palavras diárias. Não somente mulheres grandes, gente, a gente tem que colocar aqui também que crianças, adolescentes, todo mundo que fossem mulheres estavam restritos de falar apenas 100 palavras por dia. Acontece aqui então que ela estava vivendo a sua vida um tanto quanto difícil, a gente vê, né, faz esse comparativo de passado e presente, a gente faz vista grossa com tudo isso, porque é muito difícil da gente entender e aceitar, né? Principalmente quando eles vão descrevendo o que acontece quando você fala 101 palavras. Assim, é muito difícil, assim. Eu espero que seja uma coisa que nunca aconteça na nossa vida, porque eu não saberia lidar. Até mesmo isso aqui não poderia estar existindo, não é mesmo, esse vídeo? Porque a gente não poderia estar falando mais, né, do que isso. A gente não poderia desperdiçar palavras com coisas, talvez, que não fossem tão necessárias, assim, do dia a dia. Aí acontece que o quê? O irmão do presidente aqui, aquele miserável que colocou todas essas leis, sofreu um acidente, né? Que meio que comprometeu uma parte do cérebro dele e era responsável pela fala. Então acontece que aqui, a nossa neurolinguista Jean, então, aqui vai ser chamada, convocada a achar a cura para o problema do irmão do presidente. E o que vocês acham que vai acontecer, gente? Ela está totalmente revoltada com tudo que está acontecendo, ela é uma rebelde, ela não aceita o que está acontecendo, ela não aceita esse regime, ela não aceita essas regras ridículas, então ela vai ter que lutar muito ali para poder ou ajudar ou não ajudar, e se ajudar, poder fazer alguma coisa a respeito para ajudar não só ela, mas todas as mulheres que estão passando pelo mesmo que ela. O livro, então, a sinopse é basicamente isso, eu não posso falar muito mais que isso, senão seriam spoilers. Eu quero contar pra vocês, então, a experiência que eu tive enquanto eu li esse livro. Eu sofri muito com as questões do que aconteceu aqui no Brasil com a gente, né? A gente teve como representantes ali, né, candidatos à presidência, duas pessoas um tanto quanto opostas umas às outras, uma com pensamentos tão duros e, enfim, pesados, e a outra com pensamentos mais liberais, né? E aí a gente fica naquela dúvida de será que se a gente colocar no poder uma pessoa que seja tão extremista, as coisas vão mudar para melhor ou para pior? Vai depender muito do que vai acontecer no nosso futuro, né? Então isso, enquanto eu li esse livro que eu pensava, eu lembrava, porque eu li depois das eleições, então eu não tive tanta, né, tipo, não me ajudou a influenciar em nada no meu voto. Mas foi uma coisa que, assim, que me fez pensar muito, refletir muito, porque é difícil, a gente tava passando por um momento difícil aqui, e aqui, não sei aonde, em que momento que
que a nossa protagonista fala que o problema dela, o defeito dela foi não ter votado, não ter feito a diferença. Talvez o voto dela teria feito a diferença e de tantas outras mulheres teria feito a diferença para aquilo não estar acontecendo com ela. Então isso a gente pega e pensa, né? A gente para e pensa, nossa, como às vezes uma pessoa pode ser importante, né, em conjunto para o futuro do seu país, o futuro a sua vida, literalmente. Então, assim, foi pra mim uma experiência difícil, eu fiquei bem triste, assim como nas eleições eu fiquei um pouco perturbada com o que poderia acontecer, né? E é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, tanto que lá fora estavam falando do futuro que talvez nos aguardaria, dependendo de quem ganhasse as eleições, né? Então, assim, uma coisa pesou muito com a outra, fez eu refletir muito mesmo sobre futuramente, sobre eleições futuras que eu tenha que talvez ter um pouco mais de coragem em fazer alguma coisa que eu talvez não teria antes de ler o livro. E, gente, é um livro que vale muito a pena. A nossa protagonista aqui, ela é forte, ela é batalhadora, ela é uma pessoa literalmente... aquele representatividade de mulher forte, de feminista, não só em questões de direitos feministas, não, questões de tudo, no geral mesmo, sobre aquilo que tá acontecendo com ela. Então ela vai lutar com unhas e dentes pra tentar ajudar no que ela puder, ali dentro do país, dentro da ocupação dela, do serviço dela, enfim, de tudo. Então é um livro que vale muito a pena, se você gosta de ler livros que vão fazer você refletir sobre um suposto, entre aspas, futuro que poderia acontecer, porque hoje em dia a gente já não sabe mais nada do que pode acontecer, né, gente? Então, assim, a gente tem que ter a cabeça aberta e saber que às vezes o que tá na ficção pode acontecer de verdade. E eu adorei, eu indico muito pra vocês esse livro que entrou para um dos melhores do ano, com certeza. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro, façam reflexões, que às vezes essas reflexões são muito necessárias para a gente, para o nosso futuro, para a nossa humanidade. Então só esse conselho que eu deixo pra vocês aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like também, que me ajuda muito na divulgação. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, que logo saem mais atualizações e me ajudem a bater minha meta de chegar a 5K, talvez não até o final desse ano, mas, né, até o meio do ano que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, deixa o like e nos vemos em breve. Beijinhos, tchau, tchau!